Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje já por 2 vezes foi lido em nossa pequena capela de São Simeão de Daibabé, aqui neste sítio, na zona rural da cidade protegida por Deus de Caruaru. Em especial, sua leitura aqui, tão longe da cidade, nos faz lembrar o quão distantes da Santa Eucaristia os homens de hoje estão, pois ninguém mais quer sair de seu conforto para vir até um lugar tão distante a fim de comungar somente. A santa comunhão com Deus, por mais que seja por Ele oferecida, como nos revela a parábola do Evangelho de hoje, tem sido alvo de todo tipo de desculpas dos homens para dela não participarem. E vejam que os motivos são aparentemente ilegítimos. 2 daqueles homens disseram que seus negócios eram a razão para não participarem do banquete e não poderem atender o convite do bondoso Senhor, que por sua vez ouviu de um terceiro convidado sobre seu recente casamento como desculpa para igualmente não participar. Queridos irmãos, o envolvimento dos judeus daqueles dias com os negócios e realidades deste mundo fez com que o nosso bondoso Deus se voltasse para os gentios, que nesta parábola aparecem como os coxos, os cegos e os demais. Todavia, o que mais chama a atenção neste evangelho é a ira daquele senhor ao ouvir as desculpas dos convidados e a palavra de seu servo que candidamente lhe diz: ainda há lugar. Com isso, não pensem que o bondoso Deus não se ira pela rejeição dos homens em geral e pelo descaso deles com o seu glorioso convite. Notem que, após o chamado feito por Deus a judeus e gentios, a atitude divina para com a humanidade tem sido de intensa correção, pois o Pai corrige a quem ama, razão porque o Senhor da parábola do Evangelho de hoje encontra-se irado e esbravejando afirma: nenhum dos meus convidados participarão da minha ceia. Isso parece mesmo ecoar um antigo salmo melodiado pelos judeus que dizia: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Salmo que antes coloca nos lábios do Senhor: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Eis o hoje da salvação. Acheguemo-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, a fim de obtermos graça e misericórdia na ocasião oportuna, já dizia São Paulo aos Hebreus, à medida que explorava o salmo que mencionamos. Portanto, queridos irmãos, notemos ainda mais a palavra do servo daquele Senhor que dizia: ainda há lugar. Pois essa deve ser a intercessão da igreja diante do trono da graça. A igreja foi constituída sobre a terra para constantemente interceder em favor dos homens, como que lembrando ao próprio Deus que, segundo ele mesmo determinou, a porta da graça continua aberta e ainda há lugar para quem se arrepende e permanece na fé da boa nova eucarística proclamada por Cristo e pelos santos apóstolos. Por isso mesmo, os fiéis ortodoxos rezam em suas orações pré-eucarísticas pedindo que, como cristãos, não sejamos tentados a nos abstermos da Santa Eucaristia por tempo suficiente a ponto do vil tentador nos fazer presa fácil. Vivemos dias semelhantes aos do anúncio da libertação de outrora,
quando o faraó no Egito intensificou os trabalhos do povo de Deus para que não pudesse acalentar a fé na libertação do Êxodo. Sim, já aqueles dias eram escatológicos. Neles estava prefigurado o nosso santo êxodo deste mundo em direção às realidades eternas do reino dos céus, que são antecipadas em nossa participação no banquete eucarístico. À semelhança dos dias antigos, queridos irmãos, nós também estamos sendo sobrecarregados por trabalhos e só nos tem sido dado um único caminho para a realização de nossos projetos e sonhos: a intensificação opressiva de nossas atividades profissionais e cotidianas. Entretanto, meus queridos, nem só de trabalho bem-sucedido e festa de casamento vive o homem. Hoje, mais do que nunca, é preciso que atentemos para o fato de que, como disse São Paulo, a ira de Deus permanece sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. E isso se dá quando as nossas desculpas são maiores do que a nossa participação no banquete do Cordeiro. Isso sim é impiedade. A verdade tem sido detida pela injustiça de todo um sistema opressor que tem pretensão de oniabrangência sobre as nossas vidas, mas também é detida quando interiormente nos indispomos ao convite do Evangelho de hoje. Resistamos às artimanhas do maligno. Lutemos contra as nossas próprias desculpas interiores que nos afastam da real mortificação de nosso ego, hoje tão ovacionado e mimado. Assumamos as santas orientações da Igreja quanto à Quaresma da Natividade, quanto às demais quaresmas, a fim de participarmos mais diligentemente da Santa Eucaristia e contemplarmos mais nitidamente a chegada do Menino Deus, a chegada do próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não provoquemos a ira de Deus. Eis aí está a oportunidade que o inimigo de nossas almas tem para nos ludibriar e nos fazer acreditar que temos o nosso lugar garantido sem êxodos nem desertos. Vivemos dias, de fato, escatológicos e somos, ao mesmo tempo, oprimidos pelos faraós desta vida e convidados pelo verdadeiro Senhor ao banquete da Páscoa de nossa libertação definitiva. Só nele ainda há lugar